vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
queremos saudar a você que está nos assistindo agora com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso programa, nossa tarde de domingo, às 15 horas. Hoje, dia 21 de maio, terminamos pela manhã um seminário muito bom para pastores, obreiros, senhoras, varões, para a igreja toda de uma forma geral, trazendo atualizações daquilo que o Senhor tem mostrado para a sua igreja. E como sempre lembramos, às 9h30 da manhã de hoje, o pastor Gilson apresentou alguns vídeos do Brasil. Às 12 horas ele retornou para apresentar vídeos do exterior. E agora é a nossa vez para complementarmos com alguns vídeos também do Brasil, porque são muitos, são mais de 1000 vídeos que temos recebido aqui. E hoje temos aqui uma mesa composta por mais 4 jovens para nos alegrarem, para nos edificarem com seus comentários, com as suas observações. Eu vou começar aqui então com a Isabelle. Isabelle, a paz do Senhor, muito bem-vinda. Jesus, pastor, obrigada. Isabelle é da onde mesmo? Sou da Igreja de Alcântara, em São Gonçalo. Igreja de Alcântara, São Gonçalo. Temos aqui o Isaac, que já participou outras vezes, né, Isaac? Isso Paz mesmo, do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Qual igreja? De Pedrinha em São Gonçalo também. Igreja de Pedrinha, São Gonçalo. São Gonçalo invadindo o estúdio. Não é verdade? Samuel? Samuel, sou da Igreja de Alcântara, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor pastor Walter, e a paz do Amém. Senhor a todos que estão assistindo. Samuel Lontra, não é isso? Isso, Samuel Esse aqui é Lontra. outro Samuel, não é? Isso. Isso. Pai do Senhor, pastor, Amém. Pai dos seus irmãos. Samuel Assis, né? Isso. Muito bem. Então, 4 jovens aqui. E vocês saibam o seguinte, nós temos recebido uma grande bênção com a participação dos jovens aqui no programa. Realmente tem sido edificante, é verdade. Eu tenho falado isso em reuniões e outras oportunidades, com pastores, com a própria igreja. Tem sido realmente uma grande bênção para nós aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos iniciar então a nossa atividade, né? Amém. Nós continuamos estudando, né, a igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento, e confirmados no Novo Testamento. O assunto base é a conexão dos marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão. Então, o texto base, Cantares de Salomão, capítulo 1 e 2. E nós temos a nossa primeira pergunta, que diz assim, lendo Cantares, capítulo 1, quais as figuras proféticas, a quais figuras proféticas, melhor dizendo, se refere o verso 17. O vídeo que vamos apresentar é do diácono Rudimar Bezerra, de Toritame, no Pernambuco. Preste bem atenção e depois vamos ter o comentário aqui dos nossos jovens. Respondendo à pergunta número 1, segundo o que está escrito em Cantares, no capítulo 1, verso 17, que nos diz: as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Nesse versículo, podemos encontrar 2 figuras proféticas, o cedro e o cipreste. O cedro é um tipo de madeira leve e maleável, o que aponta profeticamente para o servo apto a ser usado nas mãos do Senhor. Pois do cedro faziam-se traves, as quais eram usadas para a sustentação do interior da casa, mostrando assim que, mediante as características proféticas do cedro, o quão úteis podemos ser no interior da casa, ou seja, na obra do Senhor. Já o cipreste era um tipo de madeira mais resistente às intempéries e por isso era usado nas varandas, na parte exterior da casa. Então podemos entender que o cipreste ele representa profeticamente o testemunho do servo fiel, que mesmo enfrentando as intempéries e provações da caminhada, está ali sempre à porta, ou seja, sempre à disposição do Senhor. Amém, meus irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos então a contribuição, a resposta que o diácono Rudimar trouxe. E vamos começar aqui na mesa, vou começar pela Isabelle para que ela faça seus comentários também e depois vocês também podem complementar. Isabelle. Amém. Lendo o versículo 17, ouvindo também a contribuição do irmão, é interessante a gente salientar algumas características do cedro, porque ele tem dentro dele um óleo, então os cupins não gostam desse tipo de madeira porque eles não conseguem corroer. E o servo, quando ele se permite ser trabalhado, quando ele se permite ser usado pelo Senhor, ele é cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né, os cupins, ou seja, aquilo que vem de fora para tentar corroer o interior do servo, ele não tem vez. Então, o inimigo ele não consegue corroer, não consegue tirar a bênção do servo. Como o cedro ele é feito para sustentação na casa,
o sustento da nossa vida espiritual vem da onde? Vem daquilo que é celestial. Então vem de Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. Então nós devemos ser como cedros à medida que nós deixamos que o Senhor haja na nossa vida, à medida que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, não dando vez para esses cupins, né, para essas influências externas. É interessante, nós estávamos comentando também no caminho para cá, que o Templo de Salomão ele foi construído com um cedro. Toda a sustentação, todo o interior do templo foi construído com cedro e depois foi revestido de ouro. Então o servo do Senhor, o que ele tem que ter? Ele tem que ter o Espírito Santo dentro dele e ele tem que ser revestido com o poder de Deus. Então quando se olhava antigamente para aquele templo, que se via o que? Era o ouro, não se via o homem, não via a madeira, mas via ali o ouro que para nós, profeticamente, representa o poder de Deus na nossa vida. E tem uma passagem em Ageu que fala, subir ao monte, trazer a madeira e edificar a casa. Então, quando a gente sobe ao monte, o que a gente faz? A gente busca o Senhor, porque subir ao monte fala disso. Trazer a madeira não é só trazer as nossas vidas para o Senhor, mas é nos colocar a serviço dele. Então, nós trazemos a nós e o nosso trabalho voluntário e edificamos a casa, que é a nossa casa espiritual, e também tentamos edificar pelo nosso testemunho outras pessoas, que aí entra o cipreste, né, que fala dessa madeira mais dura, dessa madeira mais resistente às intempéries, às tempestades, ao calor, que fala das provações, que fala daquilo que é externo e que vem para assolar o servo. Mas o nosso testemunho ele deve ser o mesmo, independentemente das situações, porque quando as pessoas olham, elas olham primeiro o exterior. Então o servo ele tem uma postura a preservar, independentemente de qualquer situação. Só o Senhor conhece o nosso interior, não é verdade? É verdade. E a grande maravilha nisso é ver que todo recurso vem dele. A nossa condição é nos colocarmos à disposição. Um dia fomos escolhidos também para sermos, né, referência, para sermos instrumentos, para sermos adorno da casa do Senhor. Mas neste adorno que sobressai é o Espírito Santo e não a nossa vida, a nossa razão. Não é? Algum de vocês queria complementar com alguma observação? Eu anotei um versículo que fica no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4, no número 22. Ou melhor dizendo, no 24, capítulo 4 de João, 24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, ainda falando sobre o cedro, essa é a postura que o Senhor quer das nossas vidas. Que possamos ser verdadeiros adoradores, ou seja, que temos uma vida de entrega total ao Senhor. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. E quando se fala de em espírito e em verdade, em espírito é internamente, mas é externamente também, porque é o seu testemunho. Em verdade é internamente também, não é? No nosso íntimo, no nosso interior, mas externamente que é aquilo que é o resultado da nossa vida. Não é? Perfeito isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Interessante, pastor, pode falar. Que lá em Ezequiel também diz, eu já vejo já com uma parte também do coração, tanto o cedro quanto o cipreste. O cedro, ele é uma madeira mais maleável, né? É aquela madeira em que, para o servo do Senhor, o Senhor que nos molda, né, na presença dele. Verdade. E o cedro, ele fica dentro da casa, do altar, enfim. Ele fica dentro de algum lugar. E exatamente o cedro é os nossos corações. Os nossos corações devem ser maleáveis diante da presença do Senhor. E em Ezequiel lá 36, 26 diz assim: e darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O cedro, por ele ser uma madeira mais sensível, é assim que deve ser os nossos corações. Um coração sensível ao toque do Espírito Santo, ao falar de Deus, ao ouvir o falar do Espírito Santo em nossas vidas. E o cipreste, ele fala de uma madeira mais robusta, mais dura, e assim tem que ser o nosso testemunho. O nosso testemunho tem que ser aquele testemunho firme, em que, independente das circunstâncias, da tempestade, das ventanias que vier para tentar nos derrubar, nós temos que permanecer firmes com o nosso testemunho, para ali vidas possam vir ser salvas. Essa é mais ou menos que... E a estrutura está aí. E nós podemos dizer que
nada nos tem faltado. Da Glória parte a do Deus. Senhor. Glória a Glória a Jesus. Deus. Glória a Jesus. É interessante, pastor, que eu também anotei a respeito de Hebreus 3:8, que reforça muito esse pensamento que o Isaac teve a respeito do coração. Até como uma recomendação que o Senhor faz para as nossas próprias vidas do que nós não devemos fazer. Que diz assim no verso 3 no capítulo 3, verso 8 de Hebreus: Não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação do deserto. Então, como o irmão colocou, como nós alcançamos, os nossos corações eles não podem estar endurecidos. Eles devem estar, como o irmão falou, sensíveis ao malear do Senhor nas nossas vidas, naquilo que é a direção, naquilo que o Senhor opera dentro de nós. É interessante também do cipreste que essa firmeza também, de certa forma, fala a respeito da doutrina. Que a doutrina, ela vem justamente para nos edificar. Ela vem dessa forma para edificar a nossa casa, nos impedir, nos revestir de todo e qualquer intempérie que possa vir do lado de fora da casa. Então, é interessante trazer esse lado, tanto também do cipreste, também uma recomendação do Senhor. Sim. É uma obra completa. É verdade. Né? A operação do Espírito Santo, a doutrina, né? A palavra revelada, o ensinamento do Senhor, é uma obra completa. Exatamente. Louvado seja o Amém. nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar sequência ao nosso seminário aqui. Amém. Né? Pergunta de número 2 que diz: lendo Cantares capítulo 2, a partir do verso 10, em relação à vinda de Jesus, aponte os apelos proféticos. Quem vai responder é o jovem Douglas Bastos, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Ele faz parte do grupo Ciência e Fé e faz parte do grupo também Semente Preciosa. Um abraço aos irmãos da Igreja de Teresópolis, que conhecemos já há muitos anos. Vamos assistir então. Nós vemos primeiro o apelo do noivo, que é tipo do Senhor Jesus. Por quê? Porque depois da morte e ressurreição do Senhor, só Ele se revelando, que nós conseguimos encontrar esse mistério. E é por isso que ele vai falar lá em Cantares capítulo 2, no verso 10, né? Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Esse foi o primeiro apelo do Senhor para as nossas vidas, que estávamos deitados, cansados, muitas vezes até como mortos, mas o Senhor, Ele nos chamou. Depois podemos ver também no versículo 13, que novamente Ele vai falar: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. No primeiro Ele nos chamou, o Senhor operou através dos dons da nossa vida, nós passamos a caminhar, e agora vem o segundo vem, que é o momento em que nós encontraremos com Ele na eternidade. E então tem-se o apelo profético da noiva para o noivo. E nós encontramos lá no verso 17, que diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, volta. Esse é o apelo da noiva, da igreja fiel. Esse é o nosso apelo, é Maranata. Vem, Senhor, antes que refresque o dia, antes que caiam as sombras, volta, volta. Esse é o nosso grito, vem, Senhor. Esse é o nosso clamor. Assim como o noivo anseia pela noiva, nós ansiamos pelo nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos mais uma boa participação, né? Aquilo que o Douglas falou realmente muito importante, completa, ou melhor, né, complementa aquilo que temos estudado e aprendido. E eu vou pedir então ao Samuel Assis para fazer seus comentários, começar os comentários em relação a essa participação. A paz do Senhor, pastor, mais uma vez. Amém. É interessante da colocação do irmão, principalmente a questão dos apelos, principalmente em relação ao verso 10, quando diz: levanta-te, formosa amiga minha, formosa minha, e vem, que fala justamente de um momento de despertamento, o primeiro momento de despertamento da igreja, que fala do derramado do Espírito Santo, um momento onde o Senhor está dizendo vem, proclamando e está derramando o seu Espírito. Interessante que se liga muito ao primeiro período da igreja, fala do período do Pentecoste, o período onde o Espírito Santo estava sendo derramado. É interessante também, complementando o segundo apelo, no verso 13, é interessante que é um apelo tanto para a igreja dos nossos dias, principalmente para a igreja dos nossos dias, e para Israel. Porque, como diz no verso 10, a figueira já deu seus figuinhos e a vide em flor exala um seu aroma. Ou seja, houve um despertamento dessa igreja, mas agora a vide
essa figueira, aliás, corrigindo, essa figueira já dá os seus frutos, fala apontando profeticamente para Israel. Ou seja, um momento já está se aproximando. É o segundo apelo. É interessante desse segundo apelo que o terceiro apelo não é o terceiro apelo do Senhor para a igreja, mas é o terceiro apelo da igreja para com o seu Senhor. Porque o terceiro apelo, como todos nós irmãos sabemos, é o momento em que o Senhor vai nos chamar, vinde benditos do meu Pai. Porque será um momento, que será um momento em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E o terceiro apelo é justamente desse apelo da igreja ao seu Senhor. O fim do período da graça, um momento onde nós estamos esperando, como o irmão disse, Maranata. Nós estamos ansiando por esse grito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Algum comentário de vocês? Pastor, interessante que nós estamos conversando que nos Evangelhos Sem Fronteira, quando fazemos os megafones, nós temos anunciado o Evangelho Eterno, nós temos anunciado a volta de Jesus. Mas é interessante que nós gritamos Maranata 3 vezes. Muitos falam que é a Trindade, mas é interessante nós colocarmos como as trombetas. Na primeira trombeta, a igreja gritou Maranata e o Espírito revelou à igreja, o Senhor Jesus vem. Na segunda, temos gritado novamente Maranata e o Espírito, o Senhor Jesus vem. Na terceira, nós temos gritado. E muitos devem se perguntar, mas por que a quarta não tem gritado? Porque na quarta a gente já vai estar na eternidade, já gritando com o Senhor, glorificando por nós estarmos lá. Exatamente. E interessante disso que o texto fala da Trindade, né? Todo o processo da Trindade, porque nós tivemos o Pai primeiro para nos chamar, para nos eleger, para o Filho vir nos libertar, para que hoje possamos ter esses frutos que é o do Espírito Santo. Conduzidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Vamos seguir com o nosso seminário? Muito bom, né? Muito bem. Vamos lá, nossa próxima pergunta que diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, versos 12 e 13, identifique os sinais proféticos que apontam para a igreja, a noiva, e para Israel. Quem vai responder é um participante ativo aqui do nosso programa, é o diácono Paulo Márcio de Carvalho, de Barra Mansa, aqui do estado do Rio. Vamos estar atentos ao que ele vai falar. Os sinais proféticos para a igreja estão lá em Cantares, capítulo 2, verso 12, que fala do derramamento do Espírito Santo, os dons espirituais abundantes na igreja, preparando-a para o arrebatamento. Os sinais proféticos para Israel é o brotar da figueira, a nação de Israel. Israel voltou à pátria, a figueira brotou. O Senhor Jesus disse sobre a parábola da figueira: quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Mas também um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 66, o verso 8, que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma só nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Paulo Márcio, um abraço para você, para os demais irmãos, servos e servas das nossas igrejas de Barra Mansa. E para comentar a sua resposta, a sua participação, vamos começar aqui com o Isaac. Pode falar, Isaac. Pastor, interessante nessa de Cantares. Cantares é um livro que tem enriquecido muito na EBD, até mesmo nas nossas vidas, tem produzido muitos frutos. E interessante que no versículo 2 nós podemos ver Israel, que quando diz: aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar e já se ouve em nossa terra a arualho dos pombos. Interessante que houve ali o primeiro derramamento no passado. E hoje nós estamos colhendo fruto desse primeiro derramamento, que a noiva já se identifica no versículo 13, que diz: as figueiras produzem os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levanta-se e venha, minha querida, minha bela, e venha comigo. Interessante, pastor, que hoje nós temos passado esse momento. O momento da doutrina foi aquele momento que tivemos bastante seminários, bastante primeiros períodos, que hoje nos enriquecem para hoje nós termos o discernimento do Espírito Santo. Hoje nós temos vivido uma grande graça desse derramamento em nossas vidas. No Evangelho Sem Fronteira é um exemplo deles,
que nós temos vivido experiências que hoje até mesmo algumas pessoas se perguntam, mas como isso é possível? E esse é o interessante, que nós temos vivido esse derramamento. E lá em Apocalipse 22:20 que diz, o Espírito e a esposa dizem vem. Hoje essa é a nossa mensagem, dizer vem para aqueles que estão vindo. Isso E para um dia estarmos na eternidade com o Senhor. Isso. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho falado nos seminários. Eu tenho percebido que o maior número de pessoas que têm sido alcançadas, não o único, mas o maior número de pessoas que têm sido alcançadas nesse trabalho são crentes desviados. É verdade. Quantas e quantas vezes, na verdade, o relato, verdade. mas eu me afastei do Senhor há tantos anos, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Vejam, né, a misericórdia, a benignidade, a paciência do Senhor em dar mais uma oportunidade, enquanto há tempo, para esses, para que eles retornem à presença do Senhor. Não é isso? Amém. Muito bem. Algum comentário sobre a pergunta ainda? Pode falar. Não, a respeito da figueira, ali, a figueira representando ali Israel, e justamente houve a declaração de independência de Israel no dia 14 de maio de 1948. Ou seja, nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo, porque o Senhor é assim, tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Exatamente. A palavra dele não fica vazia. Nós vemos isso acontecer. E com relação aos dons espirituais, é impressionante a experiência que nós temos no Evangelho Sem Fronteiras, nas nossas igrejas locais, a quantidade abundante mesmo, a abundância dos dons acontecendo ali, as línguas, as visões, as revelações. O Senhor tem se manifestado, não tem faltado revelação, Verdade. tem faltado a direção do Senhor para a vida de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Isso. Exatamente. O comentário que eu ia fazer é exatamente sobre isso. Você falou que as profecias se cumprem, a gente vive profecias, por exemplo, em Joel 2:28, que fala que os velhos e os jovens terão sonhos, terão visões, e isso começou no Pentecostes, que está lá retratado em Atos, e a gente vive essa abundância do derramar do Espírito Santo, esse tempo da graça nos nossos dias. Então nós não vivemos só dos milagres que a Bíblia fala, mas nós vivemos milagres no nosso meio, no Evangelho Sem Fronteiras, no Semente Preciosa, nas igrejas locais. Nós vemos o derramar do Espírito Santo a cada dia. E é interessante porque a gente tem falado muito aqui de madeira e do cedro, e eu lembrei da passagem que fala quando Moisés voltou para a tenda, que a vara de Arão tinha florescido, e a gente tem vivido hoje o Espírito Santo florescendo nas nossas vidas, quando nós nos permitimos ser esse cedro que é talhado, que é moldado, que é trabalhado. Nós vivemos essas experiências, nós não só ouvimos falar das experiências do Evangelho Sem Fronteiras, ou do Semente Preciosa, ou do Grupo Ciência e Fé, Acessibilidade também, que é um grupo que tem crescido, as pessoas têm vivido experiências extraordinárias, então essas pessoas sendo acolhidas, o Evangelho realmente sendo levado a todos em todo momento, e isso também é uma profecia do Senhor, que fala lá em Mateus, eu acho que é 24, que fala que um dos sinais da volta do Senhor é justamente quando o Evangelho for pregado no mundo todo, e a gente tem vivido essa profecia, e a gente, como servo do Senhor, como instrumento nas mãos do Senhor, nós temos sido esse canal que proclama a Maranata, que faz parte do cumprimento desses sinais, para que a gente possa ouvir, como os irmãos apontaram aqui, o vinde benditos de meu Pai, porque nós estamos sendo preparados para isso. E nós somos esse povo que anuncia as boas novas de salvação, né? Porque a gente também foi resgatado. Então, quando fala em Cantares da noiva que foi preparada, lá em Apocalipse fala dessa noiva também com vestes de linhos, e lá acho que é em Isaías, que fala que nós temos óleo de alegria e vestes de alegria em vez de cinza e veste de pranto, porque nós vivemos essa novidade de vida cada dia. Nós somos essa noiva, essa igreja que fala, vem amado meu. Então a gente viver isso é muito importante, a gente não guarda pra gente, né? O pessoal fala, o que adianta, né? A candeia escondida, nossa candeia não pode. Exatamente. Então a gente tem que florescer como essa vara de Arão, a gente tem que estar com a candeia cheia, para que o nosso testemunho também seja uma evangelização. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A vara que no mundo iria secar, na presença do Senhor floresce. Exatamente. E não depende de nada deste mundo para produzir as coisas, pelo contrário, tem que estar na direção do Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Vamos na sequência então, meus queridos. Vamos à nossa próxima pergunta, a de número 4, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, faça um resumo e aplicação profética destas 3 expressões. A primeira, levanta-te, está no verso 10. A segunda, eis que passou o inverno,
verso 11. E a terceira, o tempo de cantar chega, verso 12. Participação agora é do diácono Gabriel Santos, da cidade de Santos, estado de São Paulo. Preste bem atenção. Meus irmãos, é o caminho, é esse caminho feliz que nós trilhamos na presença do Senhor. No verso 11, eis que passou o inverno. Meus irmãos, quando nós andamos num caminho de felicidades, há uma nova vida, porque as dificuldades, o período de tribulações, nós já se passaram, tudo se fez novo. E o tempo de cantar chega. Meus irmãos, é a experiência que nós temos, a alegria da salvação. E por isso que nós temos que valorizar todos esses ensinamentos que nós estamos tendo constantemente, todos os dias, na presença do Senhor. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, assistimos então, com atenção, a participação do Gabriel. E agora então vamos pedir ao Samuel para fazer os comentários dele. Pode falar, Samuel. Amém. Eu acho interessante nós colocarmos aqui a nossa vida, a nossa própria vida, a experiência de nós como servos do Senhor. Nós vimos aqui 3 pontos. O primeiro é o levanta-te. Eu anotei aqui Apocalipse 3:20, que fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, levanta-te. Um dia nós nos atentamos, ouvimos esse bater dessa porta, ouvimos a voz do Senhor e nós abrimos, nós levantamos. Nós não ficamos acomodados, não ficamos deitados. Para se haver um caminho, para haver uma caminhada, nós temos que estar levantados. A partir desse momento nós encontramos com Jesus, que é o próprio caminho. E aí nós vemos no próximo passo que eis que passou o inverno. Um dia nós vivemos no inverno. Todos nós aqui vivemos no inverno um dia, mas hoje nós temos a atuação do quê? Do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. É Ele quem tem nos revelado, nos tem orientado. Então hoje nós somos o quê? Batizados com o Espírito Santo. Deixamos essa frieza que um dia vivemos para trás. Essas coisas velhas já não mais importam para as nossas vidas. E nós vemos aqui no terceiro passo, o tempo de cantar chega. Por que o tempo de cantar chega? Porque nós vivemos o tempo da eternidade já. Nós já vivemos a eternidade. Nós cantamos com alegria, com amor, por tudo que o Senhor tem realizado e que ainda fará pelas nossas vidas. Nós cantamos aqui e vamos continuar cantando na eternidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Veja que maravilha, né? Você me fez lembrar que entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. Eu lembrei também. Nós cantamos a profecia. E eu faço sempre questão de dizer uma coisa: nós não cantamos uma esperança, nós cantamos uma certeza. É verdade. Não é isso? Glória a Deus. A eternidade está aí, às portas, né? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Sim. Pode falar. Você? Obrigada. É interessante quando ele falou levanta-te, o lugar do comodismo, porque às vezes é muito fácil a gente dizer, eu já estou cansado, eu já busquei, mas a gente tem exemplos na palavra que mostram que o lugar do servo não é parada, é sempre em movimento. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito, Israel foi preparada para isso, o Senhor mandou eles marcharem, que se eles param, os egípcios alcançam. Então, se o servo parar, o inimigo ele alcança, o inimigo ele pega. Quando Elias, ele cansou, ele pediu ao Senhor para morrer, ele não estava bem, o Senhor acolheu, confortou, mas alimentou e fala, não, prossegue, porque o ponto final não era ali, o Senhor tinha um caminho para eles, o Senhor tem um caminho para a gente. Em Miqueias 2:10 fala que o nosso descanso não é aqui. Onde vai ser o nosso descanso? O nosso lugar de canto, né? O tempo de cantar que chega. Vai ser na eternidade. É lá que nós vamos louvar o Senhor. Tem até um versículo aqui em Salmos que fala: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, porque nós podemos realmente dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Então a gente não vive mais esse inverno, a gente tem em nós o calor do Espírito Santo. Como os discípulos sentiram já no caminho de Emaús, que eles começaram a desviar, perderam a fé, o Senhor vai, resgata, e aí eles, no ato do partir do pão, eles reconhecem, e aí eles pensam, mas não ardia em nós, o nosso coração, né, quando ele nos falava. Então quando a gente está na palavra, quando a gente abre as Escrituras, o Espírito Santo ele testifica na gente, porque a gente tem a palavra viva. Então a gente vive a revelação do Senhor a cada dia, então a gente não tem nem como, nem por que se acomodar, porque o Senhor nos move a continuar na caminhada. Glória a Deus. Glória a Deus. Samuel, pode falar.
Interessante, pastor, que podemos acrescentar a respeito da primeira passagem, que é referente, como o irmão Gabriel falou no vídeo. Interessante essa passagem quando diz do caminho. Eu achei interessante ressaltar o que nós temos estudado nas últimas escola bíblica dominical a respeito das 10 virgens. É interessante que no momento todas dormiam, mas quando ouviu-se um grito, aí vem o esposo, saiu ao encontro, todas levantaram, todas acordaram. Mas é interessante o aspecto da candeia, o aspecto do óleo, porque a luz que vem do Espírito Santo, que vem dessa candeia, que ilumina, que nos dá identidade aos nossos rostos, é exatamente com isso que nós vamos ter o encontro com esse caminho. Em ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Interessante como diz a palavra, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Exatamente. Para o meu caminho. Não podemos encontrar esse caminho, não podemos entrar e caminhar nesse vivo caminho sem essa luz, sem a revelação do Senhor, sem o Senhor Jesus ser revelado nas nossas vidas, não podemos ter acesso a esse caminho. Interessante aceitar isso. Glória a Jesus. A nossa parte é ouvir e aceitar o chamado. Né? Como a Rebeca aceitou, né? Quando Exatamente. o servo vai buscar a noiva, ele fala, você vem, ela fala, eu irei. Então, ela vai, ela atende ao chamado do Espírito Santo e a noiva vai encontrar Jesus, né? Profeticamente ali em Isaac. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, poderíamos ter mais umas 100 perguntas aqui, podemos passar o resto do domingo, né? Pausa somente para o culto à noite e retornarmos, porque é uma bênção, né? Nossa próxima pergunta vai ser dirigida à classe de crianças intermediárias e adolescentes. Mas sempre quando terminamos esse bloco, antes de iniciar o próximo, nós louvamos ao Senhor com um dos hinos que as crianças cantam maravilhosamente nas igrejas, nos seus lares. Então esse louvor vai ser projetado agora. Louve ao Senhor aí na sua casa, glorifique ao Senhor, porque tem sido uma grande bênção também o testemunho das crianças. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a um lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvores maravilhosos que aprendemos, cantamos junto com as crianças. A grande bênção de vermos a participação delas, né? O desejo, o interesse, né? E hoje não é diferente. A nossa próxima pergunta, então, voltada para eles, diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, versos 11 e 12, compare profeticamente com o que está escrito em Lucas, capítulo 21, versos 30 e 31. Separamos 3 participações das muitas que recebemos. A criança Rebeca Leal Toledo, de Ituiutaba, Minas Gerais, quase não saiu, né? O intermediário Davi Neves Nunes, de Juiz de Fora, também Minas Gerais. E a intermediária Wagner Santos, que já participa conosco aqui algumas vezes, de Porto Seguro, Bahia. Preste bem atenção naquilo que eles vão apresentar. No que eu entendi nesses 2 textos foi que o inverno acabou, e no que o inverno acabou, a pomba está falando para a pomba está falando todos esses dias para nós que o Senhor vai voltar. Está chegando a hora do Senhor voltar. Está chegando muito perto. E nós estamos ficando muito alegres, felizes. E nós estamos dando flores, brotos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O inverno passou, chegou o tempo de cantar. Saber
que o reino de Deus está perto. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Profeticamente, o Senhor tem cumprido com suas promessas. É notável na troca das estações. É tempo de se alegrar, pois breve o noivo virá arrebatar sua noiva fiel. Anunciai, irmãos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso não se confirma em Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Quem é que não fica maravilhado com isso, né? Amém. Com a participação dessas 3 crianças, né? A criança e as 2 intermediárias. Coisa maravilhosa, não é verdade? Nós somos realmente edificados. Imagine os pais. E as professoras na igreja, não é? Os coleguinhas, as professoras na igreja quando vem essa participação, não é? Muito bom. Vamos lá, Isabelle, pode falar. A participação dos 3 foi linda, foi muito edificante. Como professora, eu fiquei aqui muito feliz de ver, porque elas já mostram um alcance muito grande. Então, as escolas bíblicas têm sido uma grande bênção. E é muito interessante a colocação das 3, porque essa comparação fala justamente desse período de frieza, não é, espiritual que passa, e pra gente chega o verão, que é o quê? O encontro com o Senhor Jesus. Mas é interessante também colocar que há uma igreja que não vai viver esse encontro, que é a igreja infiel. Então tem uma passagem muito interessante em Jeremias 8:20 que fala: o verão passou e nós não fomos salvos. E essa passagem está diretamente relacionada a Cantares, quando a noiva vê que o noivo chamou, bateu, ela não atendeu. E aí ela fala: meu coração estremeceu, mas busquei e não achei. Então, o lamento dessa noiva que sabia dos dons espirituais, sabia do Espírito Santo, sabia que tinha que buscar, mas ela não busca. Então, na parábola das 10 virgens, aquelas 5 sabiam que precisavam do azeite reserva, elas tinham a candeia, mas elas não levaram aquilo que precisava para quando o noivo chegasse, elas estivessem preparadas. Então, a igreja fiel, ela se prepara, ela tem o azeite e ela vai viver, né, esse encontro com o Senhor Jesus quando o verão chegar, quando o Senhor disser, né, vinde benditos, nós estamos preparados, estamos com a candeia. Mas esses que não se preparam, eles não vão viver esse encontro maravilhoso, eles não vão participar das bodas do Cordeiro, da ceia eternal. E aqui, para a glória do Senhor, a gente já vê crianças que têm esse azeite reserva, que já estão aprendendo mais da palavra do Senhor, estão testemunhando, porque isso é um testemunho muito bonito para as famílias, para os colegas, para a própria igreja, porque é um ensino muito bonito, muito grande. Eles estão contribuindo diretamente com os jovens, futuramente eles serão esses jovens que estarão anunciando as boas novas, como eles já estão fazendo agora. É verdade. E a segurança, né? A segurança que eles transmitem, né? Na condução, na resposta que apresentam, né? Isso é maravilhoso. A gente pode ter essa segurança quando a gente vive, né? Então, se eles vivem esse ensino, eles têm segurança em transmitir. Exatamente. Eles estão seguros em tudo aquilo que têm recebido, têm aprendido, não é verdade? Sim. Da parte do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Maravilhoso, né? Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos ter até a oportunidade de trazer algumas dessas crianças também para participarem aqui com o jovem, trazer os seus pais, professoras, para participar. Amém. Né? Glória a Deus. Olha, Jesus, que programa bom, hein? Muito bom. Recebemos uma bênção, não é verdade? Que bênção. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos lembrar então que daqui a pouco, às 20 horas, temos, às 19 horas, me corrigindo, é tanta coisa, né? Às 19 horas temos o nosso culto presencial nas igrejas, às 20 horas, sim, o nosso culto transmitido pela nossa plataforma do YouTube, que é muito importante frisar a você que nos assiste, é uma ferramenta de evangelização poderosa para esta hora. Dê o seu like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, o link dos nossos cultos, porque é uma forma de evangelizar poderosa. Agora, esses dias eu recebi um testemunho tremendo de uma pessoa que chegou e encontrou o endereço de uma igreja nossa, um lugar distante aqui no Brasil,
e disse assim, olha, eu vim aqui participar da minha igreja, porque dessa igreja eu já sou há tantos meses assistindo o culto da Maranata, mas como eu moro longe, não sabia onde tinha encontrado uma igreja, de repente não sabia como pesquisar, né, ou fazer um contato para pegar o endereço, mas eu quero dizer que já sou dessa igreja há tantos meses, e estava ali pela primeira vez de forma presencial. Maravilhoso. Né? Então, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os lembretes, grave o seu vídeo, envie o seu vídeo, é muito importante a sua participação e seus comentários para nós também. Amém? Amém. Quero agradecer muito a presença de vocês, foi uma bênção aqui, vamos repetir isso mais vezes. Você já está na terceira vez, terceira ou quarta vez? Quarta vez, né? Já tem a carteirinha, já. Vocês vão retornar também. Amém. Amém. Nosso abraço a todos, até o próximo domingo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.